Olá, seja bem-vindo! Está começando o programa Carioca e hoje vamos conhecer um pouco mais da nossa cidade maravilhosa. Confira o que vai rolar hoje. Vamos conhecer a história de orlas da Zona Sul e da Ilha do Governador. Conhecer poesias e músicas inspiradas em nossas praias. Bater uma bola no frescobol e uma exposição em homenagem aos 450 anos do Rio de Janeiro. Viu que o programa tá recheado, né? Então fique comigo que depois da vinheta o programa vai começar. Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Tom Jobim, feras da música e da literatura brasileira, foram tomados por ondas de inspiração para compor obras que retratam a cidade carioca. O Rio de Janeiro sempre exerceu um papel importante na história do Brasil. E um desses papéis, graças às suas inúmeras belezas naturais, foi servir de inspiração para a música brasileira. Eu diria que desde o samba, ali da geração dos anos 30, 40, os compositores da Lapa, o Cartola, Noel Rosa, enfim, tanto os da Portela, Monarca, enfim. Quer dizer, você tem a citação da cidade, da Lapa, do Malandro, na obra, por exemplo, Geraldo Pereira, o próprio Noel, e você vai ter, por exemplo, os morros, na obra do Cartola, do Nelson Cavaquinho, falando da alvorada no morro, que beleza, enfim, da feijoada da Portela, como é gostosa, etc. Então, eu acho que fazendo um percurso por essa música popular brasileira, você vai ter essa presença do samba e depois, um pouquinho mais à frente, na década de 50, os compositores que formaram o grupo que foi dar a Bossa Nova. Todos desse grupo moravam na Zona Sul, principalmente em Copacabana, onde se reuniam no apartamento da Nara Leão, na Avenida Atlântica, que acabou influenciando na forma de cantar do estilo Bossa Nova. O canto da Bossa Nova, a forma de cantar, vem do fato de que, como eles cantavam no apartamento da Nara bastante tarde, eles tinham que cantar um pouco mais baixinho para que os vizinhos não, enfim, reclamassem. Então, esse canto da Bossa Nova, que, claro, tem a ver com o fato de se captar em estúdio mais facilmente a voz do cantor, e não como na época dos cantores do rádio, o cantor tinha que ter uma projeção vocal muito grande, então tinha que ter aquele vozeirão, chamado vozeirão. Na Bossa Nova, por um dado geográfico, ou seja, o apartamento da Nara Leão, as reuniões, o violão, que era o instrumento principal, esse canto Bossa Nova vai ser também definido por esse espaço geográfico. A professora Glória Helena destacou Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Carlos Lira, que moravam e frequentavam as praias de Arpoador e Ipanema. E ela conta a história da música Garota de Ipanema. Todos sabem também que a música foi feita, Garota de Ipanema, num bar em Ipanema, chamado Veloso, hoje Garota de Ipanema, louvando, ou, como eu disse, fazendo aí uma homenagem a essas garotas cariocas com seu andar particular, com sua paixão pela praia, pelo mar. Marcos Valle também vai falar do samba de verão, em que ela diz, ela vem com seu mar no olhar, ou seja, a carioca até no olhar ela tem o mar. Tim Maia com Do Leme ao Pontal e Fernanda Abreu com Rio 40 Graus são bons exemplos de compositores que misturam a Zona Norte com a Zona Sul. Já na literatura, o primeiro nome que vem à cabeça da professora é o de Machado de Assis. Machado de Assis é carioca, nascido no Morro, criado no Rio de Janeiro. Todos os romances de Machado de Assis se passam no Rio de Janeiro, sem exceção, ou na cidade do Rio, ou no estado do Rio. Ele nunca escreveu nenhuma história que não fosse assim. Os bairros citados, claro, era o Rio da época, século XIX, portanto, a Glória, o Engenho Novo, enfim, o centro da cidade, que é personagem de muitos dos seus contos, dos seus romances. O Machado morre no Cosme Velho, ele mora lá falece. Como a nossa cidade, infelizmente, nosso país não preserva a memória, hoje a casa onde ele morou é um restaurante. Um dos ícones da literatura brasileira é Nelson Rodrigues. Ele, apesar de ser pernambucano, se rendeu à cidade maravilhosa. Um carioca quase que honorário, fluminense, tricolor, apaixonado. Na sua obra, tanto de crônicas, ele vai escrever crônicas na revista Manchete sobre o Maracanã, sobre a Copa de 58, 62, e sobre essa Copacabana, num livro chamado A Vida Como Ela É,
em que essa Copacabana vai ser cenário aí para os encontros e desencontros desses amantes. Outros não cariocas bastante conhecidos são Carlos Drummond de Andrade e Caymmi. E mais, compositores estrangeiros também homenagearam a cidade. A gente tem, por exemplo, James Taylor, que fez um show no Rock in Rio em 85 e depois faz uma música para o Rio de Janeiro chamada Only a Dream in Rio. Você tem o Barry White, que fez uma música chamada Rio. E mais recentemente, eu acho que a cantora mais importante que surgiu na música popular, né, mundial é a Amy Winehouse, que já confessou que aprendeu a cantar Garota de Ipanema com 18 anos. Então eu acho que aí você vê como a presença do Rio, não só nacionalmente, como internacionalmente, ela é uma presença constante, uma presença importante. Mas talvez a estrangeira mais importante que divulgou não só a cultura brasileira, mas também a carioca, foi Carmen Miranda. Ela e Tom Jobim tiveram um papel determinante para que o mundo conhecesse o Rio de Janeiro. A figura da Carmen Miranda, que não é brasileira, né, uma portuguesa, carioca por adoção também, ela vai para Broadway na década de 40, ela se torna a maior atriz da Broadway, ela se torna também a atriz mais bem paga de Hollywood. Então a gente não sabe muito isso, mas a Carmen Miranda, ela faz uma divulgação da cultura brasileira e, por mais que a sua fantasia fosse de baiana estilizada, mas no fundo é uma baiana que canta o Rio, que canta, né, o samba. Eu acho que a Carmen começa esse percurso de divulgação que vai se estender com a bossa nova no momento em que Tom Jobim grava com Frank Sinatra, o maior cantor americano da época, um especial para a TV americana. Nesse especial ele é apresentado como um grande compositor, toca o violão com uma batida típica da bossa nova, e aí Ipanema entra no mapa, o Rio de Janeiro entra no mapa. Então acho que esses dois momentos são momentos, enfim, que o olhar internacional se voltou para o Rio e, consequentemente, para o Brasil. Como vocês puderam ver, o Rio de Janeiro, além de lindas paisagens, também é uma cidade rica em histórias culturais. É a coisa mais linda que eu já vi passar. E aí, tá gostando? Então não saia daí, porque depois do intervalo tem muito mais. Estamos de volta e vamos direto ao esporte mais tradicional das praias cariocas. Ele que se tornou patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, o frescobol. Há quase 60 anos, sobre as altas temperaturas do verão e com vista para o mar, foi criado o esporte mais democrático nas areias de Copacabana, o frescobol. Com apenas 2 raquetes de madeira e uma bola de tênis, os banhistas aproveitavam o pôr do sol para praticar o esporte. E mesmo com o passar das décadas, o frescobol vem ganhando mais adeptos e mantendo-se entre o símbolo da estação mais quente do ano. O frescobol é um esporte carioca, genuíno. Ele nasceu aqui nessa praia, em Copacabana. A gente agradece muito ao seu fundador, Liam Pontes, que iniciou com umas tabuinhas de madeira, confeccionou as raquetes, e dali nasceu o frescobol, que se joga hoje e se difundiu não só pelo Rio de Janeiro, mas pelo Brasil inteiro e pelo exterior. Daí a importância de nós, primeiro, para a cidade. A cidade, ela precisa se apropriar daquilo que é dela. O frescobol, ele é do Rio de Janeiro, o frescobol, ele é carioca. Uma das propagandas do governo do estado é exatamente essa, né? Aqui nasceu o frescobol é nosso. O frescobol não tem idade para jogar e ainda traz benefícios à saúde, estimula e desenvolve técnicas. Ele exige uma técnica base que a gente coloca na base, né? A maneira como você se comporta nas pernas e também na empunhadura, a maneira como você segura a raquete. Isso aí é básico para se jogar um bom frescobol. O demais não, o demais é livre. O frescobol é um esporte que pressupõe arte. Não tem uma técnica pré-definida. Às vezes a pessoa ela usa determinado movimento, ela empunha a raquete de um determinado jeito e ela consegue jogar tão bem como se fosse uma empunhadura padrão que a gente pré-determinasse. Por isso daí a liberdade de se jogar e não se tem uma técnica pré-definida, pré-determinada. É lógico que para todo esporte, aí básico, base e empunhadura.
Isso é fundamental para se dar um bom jogo. A gente pega desde as crianças, os jovens, os adolescentes, os idosos, né? A pessoa de 60 anos, ela consegue jogar o frescobol muito bem. E você pega outros segmentos também, até os próprios deficientes físicos que muitas vezes não conseguem estar em determinados esportes. No frescobol ele consegue. Usar o protetor solar, ter por perto sempre postes de hidratação e seguir as dicas de Antônio Filho para praticar o esporte em segurança em temperaturas acima de 30 graus são fatores importantes para se proteger dos raios ultravioletas e da desidratação. Na verdade, a gente recomenda sempre, né, que antes de qualquer atividade física, a pessoa procure o seu médico, né, o cardiologista, o clínico, para que ele possa fazer uma avaliação. E dentro do frescobol, pela associação, a gente tem um profissional técnico de educação física que orienta também. Então isso depende de pessoa para pessoa, depende do tipo físico de cada um e da resistência física de cada uma pessoa. Mas 30 minutos de um frescobol bem jogado já é bem saudável, já é bem satisfatório. Você faz um jogo de 30 minutos, você vai para casa feliz. Você faz um jogo de 40 minutos, você faz um jogo de 1 hora. Há pessoas que elas conseguem ficar jogando 2 horas direto sem parar, né? E ali ela traz ali, ela faz ali o seu prazer. Trabalha a semana inteira, estressa a semana inteira com trabalho, com determinadas atividades e chega aqui na praia, o espancar da bolinha, o bater na bolinha, o ter um companheiro do outro lado para fazer a defesa, ter o esforço de recuperar uma bola, o prazer, a satisfação, isso tudo vai muito da dinâmica de cada um. No frescobol, não há perdedores. O propósito do esporte é estimular o reflexo, a agilidade, intensidade, equilíbrio e sequência. Tudo isso para manter a bola de um lado para o outro sem deixar cair. E se cair, recomeça o jogo. Desde 2008 foi proibido jogar próximo ao mar, entre as 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. Mas essa prática continua nas faixas próximas ao calçadão e com a popularização do frescobol, tornará patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Eu me iniciei no frescobol ainda bem pequena, quando eu ganhei do meu tio uma raquete frescobol e uma bola, apesar dele nunca ter jogado, mas ele me deu os presentes. Então ainda pequena comecei a brincar de frescobol, jogando contra a parede, então eu peguei o gosto pelo esporte. Quando eu cresci, né? Eu cresci quando eu estive um pouco mais velha, já na adolescência, aqui no Rio. Eu via os jogadores na praia, os adultos jogando e me encantei com o esporte. Foi mais ou menos em 2009, 2010 e escolhi porque é um esporte democrático, só precisa de uma raquete, uma bolinha e um parceiro. E além disso é um esporte que se joga, a gente não joga disputando, é sempre um ajudando o outro. Uma boa jogada minha vai favorecer a pessoa que estiver jogando comigo e o jogo vai render mais e a gente vai conseguir uma melhor sequência. Os benefícios é que mexe com o corpo todo, entendeu? Deixa a mente sadia, deixa o corpo sadio, tá entendendo? Traz um preparo muito legal pra gente. E fora isso, que agrega um número de pessoas muito grande que faz com que a gente tenha um ciclo de amizade sempre constante, sempre, entendeu? De forma mais interessante com a galera. E os atletas não perderam a oportunidade de convidar você a também jogar frescobol pela Orla Carioca. A dica que eu dou é que vale muito a pena praticar esse esporte, vocês vão gostar muito. E aqui no Rio, na orla da cidade do Rio, tem vários pontos com professores que dão aula, como aqui, por exemplo, no posto 4. Frescobol é tudo de bom. Para a saúde é uma beleza, para condicionamento físico também é ótimo. O único problema dele é que vicia. Começou, gostou, já era. Não vai querer mais outra coisa. Vem jogar com a gente, que aqui a galera é super amiga, entendeu? A gente traz a galera para se entrosar com a gente mesmo. E é isso, vem jogar. Para quem busca diversão e esporte à beira-mar, o frescobol é a melhor opção na cidade maravilhosa. Infelizmente, nem todas as orlas são cartões postais. Vamos ver uma que foi muito importante no passado, mas que hoje está abandonada e poluída. Descoberta em 1502 pelos portugueses, o nome Ilha do Governador só surgiu em 1567, quando o governador-geral do então Estado do Brasil, Mendes Sá, doou ao seu sobrinho Salvador Correia de Sá mais da metade deste território. Com lindas praias, a Ilha do Governador foi frequentada pela elite carioca por muitos anos. Hoje, ela se encontra abandonada e poluída. Carlos Alberto Ferreira era frequentador das praias nas décadas de 70 e 80. E ele conta o seu sentimento de ver o estado das praias atualmente. Aí hoje eu vejo isso tudo aqui com um olhar de tristeza tremenda.
num lugar com potencial riquíssimo e que está abandonado. Carlos relembra sua infância e juventude vividas nas praias da ilha. Esse deck aqui, esse deck faz parte da minha infância, da minha vida. Porque desse deck aqui, quando a gente era bem criancinha, a mamãe trazia a gente para cá, para a praia. Aí a gente pulava daqui do deck na água. Então faz muito parte da minha vida esse deck aqui. Até depois da adolescência, que eu vinha para cá com as namoradas à noite. Era um lugar também legal para se namorar. Tinha um cine drive-in aqui, na beira da praia. A faixa de areia era muito maior, né? Tinha o pessoal da pesca. Na época, a praia de São Bento era mais frequentada, muito porque era a primeira que tinha acesso de quem ia de ônibus. Mas para Carlos, a mais charmosa era outra. A de Guanabara era mais charmosa pela área verde que tinha, pela faixa de areia, o comércio, né? Se você quisesse comer alguma coisa era só atravessar a rua. Por se localizar dentro da Baía de Guanabara, todas as praias acabaram sendo poluídas. Algumas praias estão sendo revitalizadas e com o projeto de despoluição da Baía para as Olimpíadas, fica a esperança e a torcida para que a orla da Ilha do Governador volte a ser como antigamente. Vamos para o nosso último intervalo, mas fique aí, ainda tem muita coisa no próximo bloco. A Uniswan recebeu a exposição Rio 450. Nela foram expostos cenários feitos de Playmobil, fotos e obras pintadas com pés e boca. O Cristo, o Pão de Açúcar, a Lapa e tantos outros cartões postais da cidade maravilhosa em telas, através da sensibilidade artística dos pintores de boca e pés, foram um destaque da mostra Rio 450. 450 anos do Rio de Janeiro, homenagear o Rio, nós expressando como pintura, uma pintura que é feita com a boca ou com os pés, isso aí é maravilhoso para a gente. Desde o ano passado, que foi dito que haveria essa exposição, aqui tem quadros que foram realizados durante esse período que nós tivemos, uns que já foram para a Suíça e retornaram, que dá essa coleção, essa coletânea, né, de quadros, que engloba os 13 artistas do Rio de Janeiro. Além dos pintores de boca e pés, o Fórum Playmobil, o professor de História Marcelo Oliveira, os alunos e funcionários da Uniswan se reuniram na inauguração para ajudar a contar a história da cidade, tendo a arte como plano principal. Aproveitando, para comemorar o aniversário do Rio de Janeiro, e uma exposição que eu acredito que vai dar um salto de qualidade muito grande nas produções culturais da Uniswan. Eu acho que aproveitar um casamento do aniversário da cidade, com a nossa proposta de incentivar a cultura na nossa região e dentro da universidade, fortalece todas as nossas propostas de planejamento estratégico nesse sentido, de implementar cada vez mais atrações para a comunidade e principalmente para os nossos alunos. Então acho que, enfim, é um resultado altamente positivo para todos nós. Enquanto universidade, a gente não pode ficar de fora dessa homenagem dos 450 anos do Rio de Janeiro. E aí a gente imaginou ter esse espaço contando um pouco da importância desses artistas na construção desse Rio de Janeiro. Então a mostra dos pintores de boca e da Playmobil é para que a gente possa, como parte da programação, oportunizar os nossos alunos experiências nesse campo cultural, mas que parte disso esteja alinhada com o aniversário do Rio de Janeiro. Em comemoração aos 450 anos do Rio de Janeiro, o Secult reúne através de pinturas, desenhos, fotografias e maquetes a cidade boêmia, das belezas naturais, do cotidiano e do jeito carioca de ser. A inspiração, o Rio de Janeiro tem muitos motivos para a gente ficar inspirado.
tem praia, montanha, cachoeira. Então, cada lugar que a gente vai para o Rio de Janeiro, desde prainha, grumaria, a gente fica inspirado e fica até criativo para colocar um Papai Noel passeando sobre o Rio de Janeiro, né? Então, a inspiração é total, sempre. No Rio de Janeiro não tem como um artista não ter alguma inspiração. Como carioca e bom carioca, eu sempre conheci o Rio de Janeiro e de várias maneiras. Antes do meu acidente também, eu era atleta. Então eu viajava correndo, participando de corridas rústicas, fiz viagens ciclísticas em todas as cidades do Rio de Janeiro e também tinha um sonho de viajar para outras cidades. Mas focando a cidade do Rio de Janeiro, eu sempre tive um encanto muito grande pelos contornos do Rio, as belezas naturais do Rio. E aí quando eu comecei a pintar, lógico, a minha pretensão foi retratar tudo isso. E os parabéns para comemorar os 450 anos do Rio de Janeiro foi ao som de Samba do Avião, de Tom Jobim, que retrata a real essência desta cidade de contrastes e apaixonante. Vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Ainda no ritmo de comemoração pelos 450 anos do Rio de Janeiro, o historiador Milton Teixeira palestrou sobre a rica história da cidade maravilhosa. Auditório lotado e olhares atentos aos detalhes narrados sobre todo o processo de construção do Rio de Janeiro. Assim foi a palestra realizada na Uniswan como um dos eventos para comemorar os 450 anos. O telefone chega em 1877, o primeiro a falar num telefone foi Dom Pedro II, e a primeira frase foi: "Meu Deus, esta coisa fala." O historiador Milton Teixeira resgata a história do Rio de Janeiro desde 1502 até os dias de hoje com muita irreverência. Mas um dos temas abordados é a participação dos cariocas nas atuais manifestações pelo país. E ainda hoje o Rio procura conquistar o seu espaço. A guerra, começada em 1565, ela não terminou. Cada dia nós conquistamos um espaço a mais. Ontem, por exemplo, no dia 15 de março, foi um bom exemplo disso, porque o Rio de Janeiro conquistou um grande espaço no Brasil, mostrando a sua opinião quanto ao governo que temos no momento. É legal a gente conhecer a história da nossa cidade e cada vez mais procurar saber sobre ela. Comentando a história do Rio e temas do cotidiano de uma forma divertida, Milton por muitas vezes arrancou gargalhadas do público. Diziam os índios que quem bebia das águas do Rio Carioca ficava com boa voz para cantar. Hoje quem beber delas vai morrer bem devagar, porque ele serve de esgoto aos bairros do Catete, Flamengo, Laranjeiras, Cosme Velho. Diziam os índios que os homens que bebiam das águas do Rio Carioca recuperavam o vigor perdido e as mulheres ficavam mais formosas, ou seja, era o Viagra e o Botox dos tempos coloniais. A última vez que eu fui assaltado, o bandido encostou a arma. "Passa tudo, eu não quero fazer mal ao senhor." Eu olhei para ele: "Eu sou professor, não tenho nada." "Ah, é professor? Ah, desculpe." Ainda me deu um tapinha aqui no ombro. A gente tem que saber realmente de onde que a gente veio, qual é a nossa história, qual é a nossa origem. É o que vai dar os dias de hoje, assim, nos anos seguintes vai ser contada essa história dos 450 anos, aos 500, aos 600 e assim sucessivamente. O professor Milton Teixeira também esclarece como foi dado o nome da cidade. Rio de Janeiro. Por que Rio e não Bahia? Aí você vai ler nos livrinhos de história. Os portugueses confundiram a entrada da Baía da Guanabara com a foz de um grande rio. Isso é impossível. Começa que a água da Baía do Guanabara não é doce, ela é salgada. E ela não se parece com o rio, vista do oceano. Eu já tive essa oportunidade. É provável que Américo Vespúcio tenha dado o nome certo para a época. Eles usavam um termo para definir a entrada de Bahia, que era Ria. Então é possível que o nome tenha sido Ria de Janeiro e que depois, por metaplasma popular, acabou se convertendo em Rio de Janeiro. A fundação da cidade do Rio de Janeiro, por Estácio de Sá, foi cercada por lutas e batalhas contra índios e franceses. Em 1º de março de 1565, eles forçam a entrada da Barra
desembarcam entre o Morro Cara de Cão e Pão de Açúcar e fundam a cidade do Rio de Janeiro, aí pelas 6 horas da manhã, mais ou menos. E dali ocorrem 2 anos de luta e resistência até a batalha final, que ocorre no que hoje chamamos Morro da Glória, quando, depois de 8 horas de luta, dia 20 de janeiro de 1567, depois de 8 horas de luta, os portugueses saem vitoriosos, mas Estácio leva uma flechada fatal no rosto. O professor é muito bom, eu faço biologia, não faço história e quis assistir a palestra, para mim é muito importante. O programa Carioca está acabando. Como passa rápido, não é? Mas mês que vem estaremos de volta com um programa cheio de novidades para você. Enquanto isso, siga a gente no Facebook. O endereço é facebook.com/tvUniswan. Até a próxima, tchau!